Bora para um passo a passo de como fazer um moicano, uma técnica bem simples. Eu começo com a máquina de acabamento ao contrário, fazendo uma linha reta até o final da orelha. Passou do final da orelha, ó, a gente vai fazendo essa curva aí, ó. E eu indico que você faça essa marcação aí nos dois lados antes de continuar todo o corte. Depois dessa marcação aí, a gente vai criar mais uma marcação, dessa vez com pente 1,5 baixo, até bem próximo ali do topo, como vocês estão vendo. E a gente não vai fazer um movimento em C, é fazendo um movimento reto, pessoal, como vocês estão vendo, ó. E da mesma forma da marcação da máquina de acabamento, a gente também, ó, vai passar do final da orelha ali e fazer uma curva. E como eu falei, não é fazendo movimento em C, é fazendo movimento reto. A gente sobe até onde a gente quer criar a marcação. Quando chegou lá onde a gente quer criar a marcação, a gente desce a máquina. Depois do pente 1,5 baixo, a gente vai trabalhar com o pente 1 intermediário. A gente vai subir ele até próximo do pente 1,5 baixo. Chega bem próximo, a gente também desce a máquina. A gente não vai utilizar o pente 1 alto. Do pente 1,5 baixo, a gente já vai para o pente 1 intermediário. Depois do pente 1 intermediário, a gente não vai utilizar também o pente 1 na baixa. Do pente 1 intermediário, a gente já vai para o pente meio alto. E a gente vai subir ele até próximo, ó, do pente 1 intermediário. Quando chega bem próximo, a gente também desce a máquina. Podem reparar, ó, que a distância é bem pequena entre um pente e o outro. Depois que a gente trabalhar com o pente meio alto, a gente vai trabalhar com o pente meio intermediário. E a gente vai fazer também a mesma coisa, subir o pente meio intermediário até próximo do pente meio alto. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Eu gosto muito de utilizar essa técnica no dia a dia, porque a gente não utiliza toda a sequência de pente, então a gente consegue fazer o corte em menos tempo. Depois do pente meio intermediário, a gente vai com a zero alta, e a gente vai subir a zero alta até bem próximo do pente meio intermediário. Chegando próximo, a gente também desce a máquina. E reparem, ó, que ali onde a gente passou o pente 1,5 baixo, tá uma marcação, e depois que a gente remover essa marcação da máquina de acabamento, é que a gente vai trabalhar naquela marcação. Depois que a gente utilizar a zero alta, a gente vai com a zero intermediária, subindo até próximo da zero alta. Chegando próximo, a gente também desce a máquina. Reparem como a marcação da máquina de acabamento já está bem suave. E depois que a gente utilizar a zero intermediária, a gente vai utilizar também a zero baixa. E com a zero baixa, a gente vai remover de vez essa marcação que a gente criou com a máquina de acabamento. E com a zero baixa, a gente vai utilizando mais a lateral ali da máquina, ó, como vocês estão vendo, subindo, ó, até bem próximo mesmo de onde a gente passou a zero intermediária. Chegou bem próximo, a gente também desce a máquina. E reparem, ó, que a marcação que a gente criou com a máquina de acabamento já está assumindo por completo. Depois da zero baixa, agora a gente vai trabalhar na marcação do pente 1,5 baixo. Primeiro, com o pente 1,5 alto, a gente vai subir ele em movimento reto até um pouco acima dessa marcação que a gente fez com o pente 1,5 baixo. Da mesma forma também, ó, passou do final da orelha, a gente faz uma curva ali para passar a máquina. Depois de passar o pente 1,5 alto, a gente vai trabalhar também com o pente 1,5 intermediário. Então, depois do pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário, subindo até próximo de onde a gente passou o pente 1,5 alto. Chega bem próximo, a gente também desce a máquina. Reparem como aquela marcação que a gente tinha feito com o pente 1,5 baixo já está saindo por completo. Depois do pente 1,5 intermediário, eu passei a tesoura de corte e passei também a tesoura de desbaste, e com o pente mais fino passei novamente também a tesoura de corte para dar mais alguns ajustes ali. Depois passei também a navalha somente mais ali na parte do pezinho, e tá aí o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like e deixar seu comentário.